Boa tarde, senhores. Depois de muita insistência dos senhores, eu resolvi aí pegar um sábado e tirar para refutar um vídeo do Pirula. Então eu quero deixar três coisas bastante claras, bem aqui no inicinho. Primeira, ah, a minha posição pessoal é completamente irrelevante para esse vídeo, assim como era para o vídeo do Átila, que eu refutei também. Porque eu vou simplesmente avaliar o que o Pirula está falando, se for uma questão lógica, ver se a coisa se segue, né, das premissas. Se for uma coisa que ele diz ser baseada em evidência, eu, enquanto biólogo, vou avaliar se isso é verdade ou não. Então, o que eu acredito, deixo de acreditar é irrelevante. Tá? Segundo, eu não fui selecionando qual vídeo específico dele eu ia pegar. Eu fiz uma enquete no meu Telegram, perguntei se alguém queria um vídeo qualquer refutado, não necessariamente do Pirula, e me mandaram vários vídeos, a vasta maioria era do Pirula. Eu peguei esse porque, dentre os poucos que me mandaram dele, o tópico se a evolução é acaso, eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu achei que seria interessante. Mas se vocês acharem que a minha escolha foi ruim, fiquem à vontade para me mandar um que vocês acham mais forte e, se eu tiver tempo, eu refutarei. E terceiro, eu tenho sim condições de debater evolução. É complicado, porque se você dá suas credenciais, o pessoal fala que você está dando carteirada, que você é um falastrão, que não conseguem achar seu látis, que você deve ter roubado na hora de tirar o diploma, e se você não fala nada, eles te chamam de ignorante, que não sabe o que está falando. Então eu vou escolher a primeira opção, porque não dá para agradar todo mundo, infelizmente, né? Eu tenho doutorado em zoologia pela Universidade de Oxford, eu trabalhei com evolução basicamente por toda a minha carreira e ainda trabalho com evolução agora que eu sou um pesquisador associado, tá? Então, minha especialidade sempre foi seleção sexual, hoje eu trabalho com genética e adaptação. Então, eu tenho pelo menos um mínimo de conhecimento suficiente para avaliar um vídeo sobre evolução. Tá? O vídeo do Pirula é grande, tem 30 minutos, nós não vamos ficar aqui 30 minutos assistindo o Pirula. Eu vou botar na velocidade 2 e mesmo assim 15 minutos é tempo demais. Então eu vou, por exemplo, pular os 6 primeiros minutos em que ele está simplesmente querendo definir o que é acaso. Tá? E está querendo argumentar que acaso não é falta de causa. Nesse aspecto eu concordo com ele, não há falta de causa nas coisas que ocorrem aqui nesse mundo, a única causa não causada é Deus, e acaso é mais ou menos, por exemplo, quando um sujeito vai lá cavar um buraco no quintal para plantar uma árvore e ele encontra um tesouro. Né? Não é da natureza, não há causas naturais implicadas no ato de cavar e encontrar um tesouro. Isso aí simplesmente foi uma coincidência de eventos, né? Óbvio que para quem acredita em Deus, há sempre a questão da providência, mas não é o ponto aqui desse assunto, né? Então, acaso seria isso, não é uma questão que não há causa. Nesse aspecto eu concordo com o Pirula. Então, se acaso é algo que não há, vamos supor, algo que ocorre sem uma certa intencionalidade, simplesmente dois eventos que se cruzam, sem que um necessariamente leve ao outro, né, na sua própria natureza, então como que a evolução seria ou não ao acaso? É isso que o Pirula vai tentar nos dizer. Então vamos escutá-lo com velocidade 2, então se você acha que está muito rápido, você diminui a velocidade do meu vídeo, e vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer, né? Entender muito claramente, mas vamos tentar aplicar agora de uma maneira um pouco mais objetiva na evolução, que é o objetivo desse vídeo. Se vocês assistiram aqui meu vídeo de cladística, que eu recomendei que vocês assistissem, e se vocês não viram, eu recomendo de novo que vocês assistam, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Eu explico que a seleção natural ela funciona de forma algorítmica, tá? Segundo o filósofo Daniel Dennett. E é um princípio bem aceito atualmente nas ciências biológicas. O porquê que eu digo que funciona de forma algorítmica? Porque você tem uma série de pré-requisitos, que quando todos esses pré-requisitos estão presentes, a seleção natural vai acontecer, tá? Quais são esses pré-requisitos que eu citei no meu vídeo de cladística? Primeiro, você precisa ter mais de uma coisa que está sendo selecionada, ou seja, mais de um indivíduo. Então, não é um dado só, é uma população de dados. E você precisa de variedade entre esses indivíduos. Eles não podem ser totalmente iguais, as unidades não podem ser idênticas. Você precisa ter dois fatores ambientais que interfiram nos indivíduos, ou seja, o ambiente tem que estar interferindo, né? Ele tem que exercer algum tipo de pressão em cima desses indivíduos. 3. Tem que haver seleção, ou seja, essas variedades entre os indivíduos, mediante a pressão do ambiente, vai fazer com que eles sobrevivam de forma diferenciada, ou seja, alguns vão sobreviver com mais facilidade do que outros, porque vão ter mais capacidade de sobreviver a essas pressões ambientais que estão acontecendo. E 4. Esse princípio, essa coisa que faz com que aquele indivíduo sobreviva melhor, tem que ser passado aos seus descendentes, ou seja, o 4 é o princípio da hereditariedade, que é exatamente o que acontece com os seres vivos, tá? E não só com os seres vivos, naquele meu vídeo de cladística eu dei o exemplo das línguas, por exemplo, das tecnologias humanas, das religiões mesmo, né? Isso acontece de forma algorítmica e, portanto, a gente consegue entender o mecanismo. Então, bom, eu já acho estranho o Pirula falar que esses mecanismos funcionam como um algoritmo, né? Algoritmo implica uma mente inteligente, né? Estabelecendo os parâmetros e colocando aquilo ali para rodar, basicamente, né? Então, essas analogias computacionais que os evolucionistas se utilizam são analogias que eles não deveriam usar,
né? Porque elas são contraditórias para quem está defendendo exatamente um processo que ocorre sem intencionalidade, tá? E então, eu só queria fazer esse comentário, né, que você vê que eles sempre vão usar de analogia computacional ou outras piores ainda, e isso é uma contradição, né? Então seria bom que eles parassem. Acontece, se você for decompor esses 4 passos, né, para que a seleção natural atue, né, ou seja, para que a evolução aconteça, né, a evolução selecionista, tá? Depois eu vou comentar sobre outros aspectos que a evolução funciona também. Você vai ver que a aleatoriedade, ou seja, o acaso, no sentido que eu tô falando aqui, ele acontece um pouquinho em cada um dos 4. Só que no primeiro, que é essa variabilidade entre os indivíduos, o acaso acontece mais. Por quê? Porque nessa variabilidade, vocês dizem que estão as mutações genéticas, que todo mundo sempre fala, as mutações, não sei o quê. As mutações, elas têm que acontecer nos gametas, né, dos indivíduos pluricelulares, né, quando a gente tá falando de organismos unicelulares, aí acontece no indivíduo inteiro, né, acontece uma célula só. Quando a gente tá falando de organismos multicelulares, com mais de uma célula, os gametas é que precisam ter uma mutação, né, que vai ser passada para os descendentes, né, essa mutação que vai acontecer. Os gametas é óvulo espermatozoide, para quem não sabe, tá? São as células reprodutivas. Então acontece, essa mutação que acontece, ou seja, esses defeitos na transmissão e na cópia do DNA, né, que é o nosso material genético, que transmite as informações para fazer a construção de novos organismos, todos esses erros, esses defeitos ou essas falhas, elas são ao acaso. Não porque elas são sem causa, causa elas têm, né? A gente sabe dizer, tá, eu aqui, olha. O problema é, elas são não intencionais e elas possuem aleatoriedade, ou seja, nesse sentido, a gente não tem como prever aonde que vai acontecer uma mutação e que tipo de mutação vai ser, porque isso é aleatório. Bom, aqui está um ponto importantíssimo, tá? E eu fico grato que o Pirula tenha admitido isso, porque já me facilita, né, um pouco aí a minha vida. O fato de que a variabilidade ela ocorre ao acaso pelas mutações, que a mutação ela não ocorre para o bem do organismo, isso é o grande problema biológico da evolução, da teoria da evolução, tá? Porque efetivamente nós podemos sim então dizer que a evolução procede ao acaso, que é o que o Pirula está tentando refutar nesse vídeo dele. Porque a seleção, que não é seleção coisíssima nenhuma, a seleção exige uma mente, né, uma inteligência que quer um certo fim e seleciona, né? A seleção é a consequência de uma variabilidade presente em alguns organismos, conferirem uma certa vantagem e esses organismos, então, reproduzirem mais, sobreviverem mais e passarem essa variabilidade para frente. Então, não há seleção se não houver diferenças entre organismos, né? A seleção é simplesmente uma consequência desse fato aí, né? Do diferencial reprodutivo de alguns organismos. Então, a evolução ela não pode proceder jamais sem que haja o surgimento de novas variabilidades, de novas funções, de novos órgãos, de novas estruturas, que quer que sejam. E exatamente esse passo, que é o passo crucial do evolucionismo, que a seleção é completamente trivial, é totalmente dependente do acaso. Então nós estamos sim certos quando dizemos que a evolução procede ao acaso. Seleção é trivial, ela é a consequência. A causa principal da evolução, que é a mutação, ela é ao acaso. Então veja aí o problema seríssimo, né? Como é que você vai montar um organismo com passos mutacionais ao acaso? Ainda que aqueles passos possam conferir uma vantagem, ele não ocorre para o bem do organismo, né? Então vamos ver como é que o Pirula se safa desse pequeno, grande problema. Agora, conhecendo um pouco de genética, você vai ver que mesmo essa aleatoriedade, ela não é 1/6, né, como se fosse você atirando um dado. Essa aleatoriedade, ela é um pouco também enviesada, ela é um pouco viciada também. Como se fosse um dado viciado com um pezinho dos lados. Por quê? Porque tem alguns trechos do DNA que são mais facilmente quebráveis, digamos assim, ou que possuem mais chance de dar erro. Tem alguns tipos de defeito do DNA que são mais comuns do que outros. E esses tipos de defeito podem gerar ou não efeitos diferentes nos seus organismos. Então, por exemplo, a duplicação genética, que é o quê? É basicamente um erro na hora de copiar o DNA, em que ele copia 2 vezes o mesmo pedaço. Uma vez a Viu fez isso aqui em casa, copiou 2 vezes um pedaço da minha conta telefônica. Eu fiquei muito feliz, né? Vocês imaginem como é que foi, mas depois eles foram obrigados a devolver. Entendeu? Você tem um trecho de DNA e, por um erro na hora de copiar, para formar um novo indivíduo, ou para formar um gameta, um espermatozoide, um óvulo, ele copia um pedaço a mais, que vai, talvez, no futuro, gerar ali várias mutações aleatórias que não serão selecionadas, enfim. Isso aí eu posso explicar melhor em outro vídeo com desenho e tal, não é o caso aqui, tá? É só pra deixar mais claro pra vocês. Então, por exemplo, o fato de você ter duplicações gênicas muito mais comum do que deleções gênicas, ou seja, perda de material genético, né, faz com que essa aleatoriedade total do genoma também não exista. Não é uma aleatoriedade total. Você tem pontos ali em que você tem maior chance de acontecer algum erro, algum defeito do que em outros. Se eu me lembro direitinho da minha aula de genética, mutações que aconteçam nos primeiros cromossomos, que é o 1, 2 e 3, né, dos seres humanos, são cromossomos estruturais, ou seja, eles determinam se a cabeça é em cima ou pé embaixo, se divide em 2 metades iguais, essas coisas assim. Geralmente erros nesses cromossomos acabam gerando a morte do embrião, né? Ele nem chega a desenvolver e tal, porque é impossível. Agora, alguns pedaços do DNA, você vê que existem síndromes aí que mostram que esse erro é mais comum, como por exemplo a trissomia 21 que gera síndrome de Down, se não me engano, cromossomo 16 ou 18 também geram erros com uma certa frequência, maior frequência do que em outros lugares do DNA. Então, o primeiro ponto da variabilidade, que é o ponto que mais possui acaso que eu estou falando no sentido de aleatoriedade, tá? Você vê que mesmo assim não é uma aleatoriedade total, certo? Então você não pode dizer... Bom, mais uma vez, obrigado, Pirula, por me ajudar, porque o que ele acabou de dizer, né, como se isso desse uma certa ajuda para o ponto dele, que até no caso da mutação não há, né, 100% de acaso,
isso, portanto, nós estaremos errados quando dizemos que o acaso que move a evolução, esse ponto dele, na verdade, é um problema para ele. Porque, de fato, existem hotspots mutacionais, mas o mais importante é que o organismo ele está protegido nas suas partes mais importantes da mutação. Tá? Os genes essenciais, aqueles que estão, né, envolvidos em funções importantes na formação do Bauplan do corpo, etc., genes envolvidos em funções essenciais, eles mutam menos. O organismo tem um buffer, ele não quer mutar nessas regiões. Tá? Porque ele quer estabilidade, ele quer manter o que ele não quer desestabilizar aquilo que está lá. Né? Para quem entende filosofia, é obviamente a questão da forma. O organismo não pode deixar de ser o que é sem deixar de ser. Então, se vocês acham que isso é uma invenção minha, olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esse artigo aí, ó, recentemente, em Arabidopsis, ele mostrou exatamente isso que eu estou falando. Né? Se você acha que eu estou inventando, procurei Mutation Bias Reflects Natural Selection, Arabidopsis thaliana. O que eles vão dizer é exatamente isso, que nos genes essenciais tem, sei lá, 50% menos ou 75% menos mutações que em regiões não essenciais do genoma. E por que isso é um grande problema para a evolução? Porque para a evolução proceder de forma a gerar organismos novos, não basta você mutar genes irrelevantes que estão responsáveis por, sei lá, o número de listras nas costas de uma zebra. Você tem que mutar genes essenciais, né, e para que você possa produzir, por exemplo, um novo órgão, uma nova forma de comportamento, etc. E são exatamente esses genes que mutam menos. Tá? Então, o fato de que há menos aleatoriedade nas mutações do que as pessoas pensam, né, que é o que o Pirula está dizendo, na verdade não ajuda o caso dele, né, o ponto dele. Na verdade, complica o ponto dele, porque, na verdade, são menos mutações onde o evolucionista gostaria que elas ocorressem, entendeu? É óbvio que eles vão ter, né, explicações ad hoc, dizer, não, isso aí também evoluiu, essa proteção é uma evolução para proteger a estabilidade do organismo. Aí você vai perguntar, mas como é que ele consegue então evoluir e virar outra coisa? Aí ele vai falar, e vai sempre, né, nessa historinha ad hoc aí, contínua, tá? Então, é isso. Na verdade, o Pirula aqui me ajudou, muito obrigado, mas vamos lá ver o que ele tem a dizer mais, né? Dizer que é 100% acaso. Existem muitas coisas interferindo ali naquilo ali para que essas mutações aconteçam. E depois que você sai dessa fase, e você chega na fase do ambiente, ou seja, da interação do indivíduo com o ambiente, né, naqueles outros pré-requisitos em que o ambiente vai determinar quem que vai ser mais adaptado ou não a ele, quais dessas variações entre os indivíduos vai fazer diferença para a sobrevivência. Desculpa, isso não é acaso, sabe? Isso é seleção. A seleção não é acaso. Pelo menos não é acaso por simplesmente como as pessoas costumam falar. Então, quer dizer, tem um bom motivo para aqueles indivíduos que sobreviveram terem sobrevivido. Agora, existe acaso nessa interação ambiental? Lógico que existe. Tá? Então eu vou explicar isso melhor em outros vídeos dessa mesma série aqui. Mas, por exemplo, um meteoro caindo em cima de uma população, ele não seleciona nada, né? Ele seleciona quem tá embaixo vai morrer. Um terremoto, um maremoto, sabe, desastres assim, caiu uma árvore que tinha uma população de insetos lá que vivia lá e morreu a população, uma lagoa que tinha uma população de crustáceos ou de algas, a lagoa seca. Esse tipo de fator, né, é aleatório no sentido de que não é previsível, né? Pelo menos não para aqueles organismos que estão ali, eles não estão prevendo. Então, quer dizer, existe também aleatoriedade nesses casos, de quem vai sobreviver ou de quem vai morrer. Mas Tá, ele tá aí, ele não nomeou, mas ele tá, né, comparando essas situações aí de meteoro, etc., seria o que nós biólogos chamamos de deriva genética, né? São essas flutuações aí de variabilidades causadas puramente por fatores que não estão necessariamente relacionados com uma intrínseca capacidade de um organismo sobreviver mais ou menos. Mas o que ele falou antes, que a seleção natural não é o acaso, blá blá blá, tudo bem, mas isso é trivial. Né? É óbvio que um organismo estando mais adaptado que outro organismo, ele vai sobreviver mais. A evolução não quer explicar o fato que organismos adaptados deixam mais descendentes. Isso aí qualquer indivíduo criacionista, design inteligente, ateu, débil mental, ele sabe, tá? Nós queremos é que você explique como o organismo vem a se adaptar ao organismo, ao ambiente, né? E a adaptação, ela não é fruto da seleção natural, porque a seleção natural não é causa. Para se adaptar, o organismo teria que mutar e produzir uma estrutura que está correlacionada com o ambiente, de certa forma, para aumentar a sua sobrevivência. Mas ele acabou de admitir que essa
aspecto da evolução é ao acaso, sim. Então a evolução ela procede ao acaso. Dizer que não é dizer, o adaptado sobrevive mais. E daí, meu? Isso é trivial. Eu quero saber como é que ele fica adaptado. E ele fica adaptado ao acaso, segundo o próprio Pirula, tá? Então veja aí o problema, eles sempre vão bater nessa tecla. A seleção natural não é ao acaso, a seleção natural não é ao acaso. Claro que não, é uma consequência. Ela é trivial. Mas a adaptação, ela é sim ao acaso, no molde evolucionista, tá? Então não deixe eles te enganarem nisso aí não, esse brincadeirinha de termos aí. O acaso, nesse sentido, ele é menos importante. O que é mais importante é a pressão seletiva. Ou seja, que pressões o ambiente faz para que certos indivíduos sobrevivam e outros não. Eu poderia fazer várias analogias com o ambiente corporativo aqui, não sei, vai determinar quem vai ser mandado embora ou não, mas geralmente vai dar muita polêmica, então eu prefiro não fazer. Só mais uma vez, o mais importante não é o que o ambiente vai selecionar ou não, porque o ambiente não seleciona. Mais uma vez, é que o organismo venha a ficar adaptado. E, como eu já falei, isso é o acaso. É o ambiente, ou seja, é a necessidade que você tem, ou seja, o ser vivo ele precisa se alimentar, ele precisa uma fonte de energia e ele precisa sobreviver por um tempo até conseguir se reproduzir. Então tudo aquilo ali é o que é importante para você saber se o indivíduo vai ou não sobreviver. Ou seja, o ambiente permite que esse indivíduo se reproduza, que ele coma, que ele consiga um lugar seguro para sobreviver. Então se o ambiente permite tudo isso, o indivíduo sobrevive. Se não, paciência. A linhagem dele sobrevive, porque aí a gente pode estar falando também de gerações futuras, já que a reprodutibilidade é muito importante. Então o interessante é que o acaso, nesse sentido que eu estou falando de aleatoriedade, ele existe em todas as etapas do processo evolutivo. Porém, ele só é relevante na primeira e ainda assim a gente está vendo que ele não é 100%, sabe? Nem esse processo é 100% aleatório. Você tem aleatoriedade dentro de limites estritos também, que são estabelecidos pelo próprio ambiente ou pela própria limitação do material genético. Então, você não tem aí o acaso sendo um fator tão relevante quanto as pessoas dizem para a evolução acontecer. Na verdade, ele é fundamental, mas ele é fundamental em todos os aspectos da nossa vida. Algumas pessoas podem falar que é predestinado, tudo, porque a gente tem necessidade de encontrar sentido na nossa vida. Mas, por exemplo, perder o ônibus. Parece que não, mas depois que os ônibus começaram a obedecer melhor os intervalos de chegada, e agora as pessoas têm aplicativo no celular que dizem se o ônibus está chegando ou não, e falam, o ônibus está ali 3 quarteirões para trás, vamos correr que a gente chega. Começou a diminuir sensivelmente a quantidade de pessoas que acharam que foi azar, ou que, sei lá, Deus não gosta de mim porque eu fui perder o ônibus hoje. Entendeu? Porque são eventos que estão fora do nosso controle, ou seja, não são intencionais. O motorista não está atrasando a chegada do ônibus por causa de você. Ele nem sabe que você existe na maioria das vezes. Ele está atrasado por outro motivo. Mas a gente tem uma tendência de enxergar esses fenômenos como se eles fossem direcionados a nós. Ou seja, uma certa arrogância e presunção que a gente acaba tendo. E não tô falando que eu não tenho, tá? Isso aí é meio que inconsciente mesmo. Mas a gente eu não consigo enxergar como que comparar o fato de que nós temos tendências, às vezes, os supersticiosos, né? Não aqueles que, como nós cristãos aí, que acreditamos nas nossas próprias falhas de chegar atrasado ou nas contingências da vida e a providência de Deus. Mas, enfim, eu não sei como o paralelo entre achar que perder o ônibus é azar com a criação de um novo organismo a partir do acaso. São coisas... É uma falsa analogia isso aí, né? É um péssimo exemplo. Espero que os senhores não sejam tolos o suficiente para serem deixados levar por isso aí, né? Mas enfim, vamos deixar passar. sabe que está errado. Fui eu que não prestei atenção no horário, foi o ônibus que se atrasou, mas isso não é porque, sabe, eu sou pé frio, eu sou azarado. Esses são alguns fatores em que o acaso está presente na nossa vida o tempo inteiro e a gente faz questão de achar que não está. Então, do mesmo jeito que o acaso está presente na nossa vida e a gente consegue sobreviver muito bem a isso, o acaso também está presente na evolução e faz ela funcionar muito bem. Só que a evolução não é só acaso. Tem um outro exemplo também que eu vou te dar, que foi um cara no Orkut que citou uma vez anos atrás, nem lembro o nome dele. Digamos que eu pego uma baralho de cartas e eu vou retirando aleatoriamente várias cartas do maço. Isso é acaso puro e simples, ou seja, uma aleatoriedade sem restrições. Agora, se eu determino, por exemplo, que cartas de paus, do naipe de paus, voltam pro baralho, aí deixa de ser uma aleatoriedade pura e simples. Passa a ser uma aleatoriedade com seleção, ou seja, a aleatoriedade está restrita, depois de um certo tempo você só vai ter cartas do naipe de paus na mão. Então é mais ou menos assim que a evolução funciona, mais ou menos assim que ela se processa. É mais ou menos nesse caminho que ruma aquele argumento que é usado por muitos criacionistas, né, do Boeing 747, né? Então o que eles falam? Eles falam assim, a evolução quer dizer que por processos aleatórios, completamente aleatórios, né, um monte de materiais inorgânicos acabou se transformando num ser humano, sabe? Então é mais ou menos esse tipo de espantalho, porque isso é espantalho, é uma maneira de você ridicularizar o argumento e tacar pedra naquela ridicularização. Então eles usam o argumento dizendo assim, é mais ou menos como você imaginar que várias peças estão jogadas ali num pasto, passa um tornado, gira todas aquelas peças e cai exatamente um Boeing 747 montadinho ali, perfeito, lá no pasto, né, devido à aleatoriedade total em que aquelas peças vão encaixar. Isso é de uma desonestidade ou de uma ignorância tão grande que eu não consigo nem distinguir a desonestidade da ignorância, sabe? Uma amálgama tão grande assim, que fica muito complicado, porque não é assim que a evolução funciona, é exatamente do jeito que eu falei. Você não tem acaso por simples e esse acaso não implica aleatoriedade 100%. Um tornado não seleciona nada. Inclusive ele é um ótimo exemplo de acaso por simples na natureza, sabe? Como eu falei. Então o que aconteceria realmente do Boeing 747 seria uma coisa quase impossível, mas isso a evolução também não faria. Agora um outro exemplo. Na verdade, não é um espantalho, não é má fé esse argumento do Boeing 747, porque no caso da evolução, o que a evolução tem que explicar é pior do que o exemplo do Boeing 747, por mais que o Pirula ainda não tenha percebido isso. Porque no caso do Boeing 747, as peças que lá estão espalhadas e que o tornado tem que juntar, essas peças já foram projetadas de forma a compor um Boeing 747, tá? Então, uma vez que elas têm essa função já pré-estabelecida e há um plano geral de um avião já estabelecido, da qual aquelas peças fazem parte, poderia, né, a probabilidade é praticamente nula, mas você poderia, por pura acaso e juntando, né,
bate um furacão, por sorte, uma dessas duas peças se junta, etc., e vai, eventualmente você monta um Boeing 747. Em questões probabilísticas, isso aí é basicamente a mesma coisa que dizer que nunca vai acontecer. Mas porque há um avião já projetado, as peças elas têm uma função em si mesmas, e elas têm como encaixar em si mesmas, você ainda poderia dizer que há uma certa probabilidade desse avião ser juntado puramente ao acaso. Isso é ridículo, não vai acontecer, nem vento colocar suas roupinhas dobradas dentro da sua gaveta vai acontecer. Só que o caso da evolução é pior ainda, porque não há propósito. Isso o próprio Pirula vai concordar comigo. Não há, por exemplo, você tem um réptil e supostamente as aves evoluíram do réptil, não havia um plano final, não havia peças, mutações já programadas de forma a constituir pedacinhos de uma ave que de pouco em pouco, ao acaso, foram se juntando. Não há essa vantagem para a evolução. A ave não existe, não há finalidade na evolução, não há peças de ave para a evolução selecionar o acaso e ir juntando, tá? Então não tem como a evolução selecionar pedaços de ave, porque ela não existe ainda. Não há um algoritmo dizendo, olha, isso aqui é o que eu quero no fim, tá? Inteligência artificial, tá aqui uma ave. Toda vez que tiver uma coisinha parecida com uma ave, você pega e segura e o resto você deixa passar. Não há essa ave. Então não há plano, é uma coisa ao acaso, tá? Se essa coisinha aqui dessa mutação é benéfica por qualquer razão, eu estou assumindo que exista, não quer dizer que ela é benéfica que ela está agora mais perto da ave, porque a ave não existe, né? Então uma outra mutação, ainda que benéfica, ela pode ser completamente não correlacionada com essa primeira mutação, e nenhuma das duas tem nada a ver com a ave que não existe ainda. Então, efetivamente, a mutação tem que construir uma ave do nada, partindo do nada não, partindo do réptil que lá tinha, com mutações que nada tem a ver com ave. Então, a evolução tem que fazer algo mais difícil do que construir um Boeing 747 a partir de peças pré-feitas de 747 através de um tornado, tá? É isso que ele não entende. Mas vamos lá. Que eles dão também. É a mesma coisa que um grupo de chimpanzés datilografando aleatoriamente no computador conseguisse escrever Shakespeare, sabe? Uma página de Shakespeare. É claro, se você não estipular nenhuma regra de seleção, isso vai demorar milênio, talvez nunca aconteça. Agora, se você estabelecer regras de seleção, por exemplo, qual vai ser a pressão seletiva ambiental que eu vou colocar para que um chimpanzé digitando no computador consiga colocar uma página de Shakespeare? O que eu vou dizer? Cada vez que ele acertar a posição de uma letra, essa letra fica fixa e ela não sai mais. Aí sim, você estabeleceu um fator de seleção. Você tem um objetivo, no caso, a seleção é teleológica, né? No caso, você está querendo um objetivo que não existiria, mas para esse exemplo bobo que o pessoal dá para colocar isso daí. Com o passar do tempo, deixando o chimpanzé lá um tempão, em algum momento ele vai conseguir colocar várias letras no lugar, não porque ele tem intenção de fazer isso, mas porque existe uma regra que foi estipulada pelo ambiente, o ambiente que você criou, mas pelo ambiente, que vai fazer com que cada uma dessas letras vá tomando a sua posição no lugar que deveria ser o correto. Tá? Depois de um tempão, né, você vai acabar tendo ali a sua página de Shakespeare num período até bastante curto, se você for levar em conta, sabe, proporcionalmente muito curto. Tá? A seleção ela faz isso também. Ela diminui as probabilidades a um número aceitável. Então quando vem um criacionista e fala que a chance de todas as partículas do universo estarem... Pera lá. Olha, ele tá pegando o exemplo lá do Dawkins, do algoritmo que o Dawkins fez lá, Me Thinks Like a Weasel, whatever. É o mesmo problema do Boeing 747. Tá vendo como, mesmo querendo dizer que não há propósito, não há intencionalidade, o Pirula acaba incorporando intencionalidade nos argumentos dele. A regra de seleção. É óbvio que se há um fim a ser buscado, você pode dar condicionar o algoritmo para que ele fique pegando as letras para alcançar aquele fim que você estabeleceu, né? Na natureza não há esse fim, Pirula. Não há fim. Você pode dizer, mas tem um ambiente frio. Então, há um certo fim, no sentido de que qualquer organismo que mutar de forma a ficar mais adaptado ao frio será selecionado. Ótimo, concordo. Se houver uma mutação que faz um organismo lidar melhor com aquele frio, tudo bem. Agora, você está propondo que um réptil se torna ave, entende? Não há propósito da natureza, não há pressão seletiva que envolva um organismo virar uma ave. Está entendendo? E essa mudança, ela procede ao acaso. É isso que é o ponto que os evolucionistas não entendem, né? O aspecto mais primordial da teoria deles, que é a construção de novas formas de vida, de novas funções, novos órgãos, é fruto do acaso.
E isso é um absurdo. Isso já foi refutado por Aristóteles, né? Causas per accidentes não podem gerar teleologia, não podem gerar intencionalidade, não podem gerar uma nova natureza, não podem gerar uma nova substância. Tá? Então, a coisa toda é uma tese filosófica absurda. Tá? E os próprios exemplos do Pirula mostram o tanto que a coisa é absurda. Porque ele incorpora intencionalidade nos exemplos sem nem perceber. Mas, enfim. Aqui na Terra formando nossos corpos é de 10 elevado a 745 mil e não sei quantas da potência. Sabe, quando eles falam isso, na verdade eles estão partindo do pressuposto de uma aleatoriedade pura e simples, que não aconteceu. Essa aleatoriedade pura e simples não existe, só existe na cabeça deles. Não é isso que a evolução diz, não é isso que a ciência diz, não é isso que os matemáticos evolutivos trabalham. Você sabe que a seleção, ela reduz essa potencialidade absurda, esse número tão grande, com milhões de zeros, a um número aceitável. Porque aí você tem poucas alternativas e você tem uma coisa que direciona aqueles que vão sobreviver para a próxima geração. Se você pensar um pouco mais sobre poucas alternativas, quais são essas poucas alternativas? Eu, sinceramente, não consigo nem seguir o raciocínio do Pirula. Quais são as poucas alternativas que são reduzidas? Sim, o organismo ele tem uma forma, ele pode mutar de tal e tal forma. Então, eu não sei qual a probabilidade que o Pirula está pensando aqui. Honestamente, eu não consigo avaliar o que ele está dizendo. O fato permanece é que qual é a probabilidade de se fazer uma baleia a partir de um organismo artiodáctilo lá, parecendo uma mini vaca? Ele fala de matemáticos evolutivos. Me mostre um artigo científico mostrando a probabilidade, o número de mutações, como elas vão se coordenar para produzir um organismo diferente do outro. Tem um artigo na Nature, infelizmente eu não salvei ele aqui, ou da Science, do ano retrasado, que fala, nós não sabemos quantas mutações são necessárias para produzir uma nova espécie. O evolucionista não sabe nem quantas mutações são necessárias, como elas são coordenadas de forma a produzir um novo organismo, quais elas são, o pathway, né, como ela se deu, em qual gene, mas o Pirula está confiante em nos dizer que a evolução ela reduz as probabilidades para números aceitáveis, baseado no que, exatamente? Me diga, quantas mutações são necessárias para fazer uma ave a partir de um dinossauro? Quantas? Para fazer uma asa? Qual o caminho? Qual o gene que você tem que mutar? Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade desse organismo que teve a mutação sobreviver, passar isso para frente? Porque várias, se não 80%, 95% das mutações benéficas, elas se perdem por pura deriva genética. Cadê esses cálculos? Me fala um desgraçado que fez esse cálculo? Não tem. Porque não tem como fazer esses cálculos. O evolucionista não faz nem a menor ideia. Ele não é capaz de mostrar uma mutação que gerou uma nova função. Como é que ele vai me dizer quantas mutações que foram necessárias, como elas ocorreram, para fazer um bicho se tornar outro? Então, que probabilidades é essa que o Pirula está falando? Que número que é esse? De onde que ele está tirando? Ele não dá nem número, ele só fala que é provável. Estão entendendo o problema aqui? Se vocês acham que eu estou sendo um falastrão, peça para o seu amigo evolucionista, me dá aí um artigo mostrando o cálculo de quantas mutações são necessárias, a probabilidade de elas ocorrerem no intervalo de tempo que você está dizendo que elas ocorreram. Se você tem evidência empírica de que essa mutação ocorreu, peça e veja as desculpas e as just so stories, tá? Fica à vontade para fazer o teste. sobre isso. Eu dei algum contexto disso aí no meu vídeo sobre inteligência artificial, que eu gravei lá no YouTube Space, que é um lugar muito legal. Tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Tá? Vocês assistem esse meu vídeo sobre inteligência artificial, porque existe hoje um desenvolvimento muito grande de algoritmos evolutivos, que é exatamente o que eles fazem. E aí que vai uma coisa muito interessante. Se vocês olharem aquele meu vídeo 9 da série Criacionismo, que eu falo sobre complexidade redutiva, e também o vídeo 7, tá? Que eu explico o argumento do Paley, o argumento do relógio. Eu não vou reexplicar aquele argumento do relógio aqui, mas basicamente o Paley disse que o relógio precisa sempre ter um relojoeiro, certo? Não teria como ele ter se formado por etapas graduais e de forma aleatória. O que quer dizer? De forma não intencional. Graças a essa analogia do relógio, tá? O Richard Dawkins, escreveu um livro muito bom na década de 80, se não me engano, chamado O Relojoeiro Cego, que eu até recomendei para minhas dicas de leitura. É um livro um pouquinho denso, mas ele é muito legal, em que ele fala que se a evolução faz relógios, esse relojoeiro é cego, no sentido de que ele não tem intencionalidade. Mas não ter intencionalidade não quer dizer que é 100% aleatório, que é 100% ao acaso. Tá? E olha que interessante, eu vou colocar um vídeo na minha fanpage, se tudo der certo. Se eu não conseguir colocar na minha fanpage, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Tá? Um cara fez uma programação de computador usando exatamente esse princípio. E simplesmente ele criou relógios. Através de um mecanismo de seleção natural, ou seja, uma seleção conduzida, através de pressões seletivas, uma pressão seletiva só, ele conseguiu desenvolver mecanismos que mediam as horas por aleatoriedade selecionada, ou seja, o surgimento das diferenças é aleatório. Mas a seleção... Ai, nossa, isso é o mesmo problema que eu já falei 10 vezes, tá? Esses algoritmos aí, inclusive do relógio, que eu assisti o vídeo, inclusive, alguns pedaços que é muito chato, não dou conta. Mas a ideia é a mesma, né? Você já tem um relógio, algo que o algoritmo está tentando chegar
e você dá um fator de seleção para qualquer variabilidade que está mais próxima daquele relógio ideal que você já programou, então aqueles que têm aquilo, eles vão reproduzindo mais que os outros, que não têm aquele fator e os outros vão morrendo, etc. Então você está colocando um fim, que é o relógio final. No caso do Dawkins, lá do livro, é a frase "Me thinks like a weasel", tá? E você está condicionando o algoritmo para chegar até esse fim. Na evolução não tem isso, não tem fim, não existe condicionamento, não existe uma tendência de seleção para produzir um certo fim, porque não há fim, pirula. Seus exemplos são horríveis. Você está colocando intencionalidade, sendo que você inicia o seu vídeo dizendo que acaso que o processo evolutivo não tem intencionalidade. Então, ou você define que há uma intencionalidade por alguma razão misteriosa, o processo evolutivo vai selecionando para esse fim aí, que não existe ainda, né, uma coisa, sei lá, platônica, ou você diz que não há fim. Então, esses algoritmos aí são irrelevantes. Eles não refletem o processo evolutivo. Com o algoritmo dando fator de seleção para peças e um fim, você pode fazer o algoritmo produzir qualquer coisa que você quiser, inclusive o Boeing 747, tá? Então, assim, péssimo. Ver um biólogo usando uma coisa falaciosa dessa é muito frustrante. Mas, enfim, vamos lá. Até os próprios filósofos ateus, evolucionistas, falam que os argumentos do Dawkins são horríveis, que ele é um péssimo filósofo e devia ficar calado. E você está usando o mesmo argumento em diferentes variantes dele. Então, assim, você deveria ler um pouco mais sobre filosofia, porque, né, tá feio. Seleção que faz com que cada uma delas sobreviva não é aleatório. E isso faz com que apareça um aparelho, né, no caso ali, um organismo, qualquer coisa assim, que conseguia medir as horas muito bem. Um outro exemplo também que o pessoal costuma dar é assim, mas é como se você tivesse ganhado na loteria 200 mil vezes. Ganhar na loteria 200 mil vezes é realmente quase impossível se você tiver que jogar todas as vezes do mesmo jeito. Mas o que a seleção natural diz é o seguinte: você ganhar na loteria a primeira vez, você depois não vai concorrer com todo mundo, porque aquelas pessoas que não ganharam morreram. Então digamos que todo mundo joga na loteria agora, 200 milhões de brasileiros jogam na loteria e ganham 100 mil brasileiros ganham na loteria algum prêmio qualquer. O próximo prêmio vai ser disputado entre esses 100 mil, não mais entre 200 milhões. Então quer dizer, você vai tendo esse afunilamento, é assim que a seleção natural funciona. Falar de aleatoriedade pura e simplesmente, que por isso a evolução é impossível, é ou desonestidade ou ignorância. Ou seja, como eu adoro falar nos meus vídeos, ou o que isso tem a ver, meu? Ainda que primeiro que essa ideia de que essa ideia de Darwin, inclusive, né, que a espécie que está evoluindo, ela tende a extinguir a espécie anterior, isso aí nunca foi demonstrado, tá? Você tem competição interespecífica, claro, né? Você tem, por exemplo, predação, etc. Agora, a ideia de que há competição intraespecífica em que populações que estão começando a divergir acabam eliminando as populações anteriores que ainda não divergiram, não há evidência nenhuma disso, tá? Então essa ideia dele aí, que você vai estar cada vez competindo com menos, isso não há suporte empírico para isso. E mesmo que isso tivesse suporte empírico, o que isso tem a ver com o fato de que a mutação ao acaso tem que produzir um organismo novo, né? O que isso muda na dificuldade probabilística de você gerar uma estrutura nova a partir do acaso? Vocês aí talvez tenham entendido Pirula melhor do que eu. Eu não entendo onde que ele quer chegar com esses pontos dele, né? Porque o argumento que ele está tentando refutar é de que a evolução, enquanto teoria, enquanto processo, é movido primariamente por acaso. E a evolução ela tem que explicar a origem da biodiversidade, de todos os organismos. O que você está competindo com menos organismos vai fazer a produção de um novo organismo ser mais ou menos fácil? O que isso vai diminuir aumentar a probabilidade de uma mutação benéfica, gerando uma nova característica benéfica ao organismo surgir? Vocês estão conseguindo entender a lógica? Porque eu, honestamente, não estou. Talvez eu seja burro, não sei. A pessoa está enganada ou a pessoa está te enganando, tá? Tome cuidado quando alguém falar esse tipo de argumento pra você. Pirula, mas ainda assim você está acreditando muito no acaso, mesmo que não seja o principal motor da evolução, ele existe, e o acaso também não seleciona nada direito, a probabilidade continua muito alta e tal. Falei, tá bom. No livro A Perigosidade de Darwin, o Daniel Dennett dá um excelente exemplo de como que o acaso pode atuar assim como uma força seletiva que conduz a algum fim não intencional, mas ainda assim um fim. Ele dá um exemplo de um campeonato de cara coroa, por exemplo. Você não tem nenhum tipo de técnica especial pra jogar cara coroa, sabe? Independente do lado em que ela esteja na sua mão, você vai jogar e a sua força vai ser diferente, etc. É o mesmo tipo de aleatoriedade na hora de você jogar um dado. Então o campeonato de cara coroa é sorte por simples, no sentido de acaso não sem causa. Como eu falei, você tem a força que gira a pressão atmosférica e tal, mas acaso no sentido de não intencional, de totalmente aleatório. Se você fizer o campeonato de cara coroa e você dividir ele em 10 rodadas, digamos assim,
assim. Então você tem aqui embaixo um número X de pessoas para 10 rodadas, e os ganhadores dessa primeira rodada vão para a segunda rodada. Os ganhadores dessa segunda rodada vão para a terceira. O da terceira vão para a quarta, até que você vai chegar num vencedor, né? Aquele que vai ganhar o troféu de cara ou coroa. Esse cara que ganhou o troféu de cara ou coroa, ou essa mulher, né? Pode ser uma mulher, ele jogou 10 vezes a moeda e as 10 vezes ele acertou. Qual é a probabilidade que ele tem de acertar o lado para qual a moeda ia cair 10 vezes seguidas sem errar? E aí, se você falar isso para qualquer pessoa, ela vai falar, mas é meio que impossível que isso tenha acontecido. Só que as regras do jogo determinam que a aleatoriedade tem restrições. E isso é mais interessante. Para começar, a moeda só tem dois lados. Se cair em pé, é empatado, joga de novo. Então você tem 1/2, já é uma probabilidade menor. Aliado a isso, você tem exatamente essa seleção. Quem ganha só, joga com a próxima pessoa. E as outras pessoas vão sendo descartadas. Fazendo analogia com a natureza, elas vão morrendo. De acordo com esse jogo, tem que ter um vencedor. Como é um mecanismo de pirâmide, essa pirâmide é a regra que estabelece, você só pode jogar 2 por vez, porque só pode escolher um lado cada um, etc. Tem que ter um vencedor. Se você pegar toda a população da Terra, e você fizer um campeonato de cara ou coroa com toda a população da Terra, a última pessoa que ganhar, ou seja, o finalista, o cara que vai ganhar o troféu, ele provavelmente já acertou a jogada da moeda de 5 mil vezes, 10 mil vezes, 1 milhão de vezes, não sei, vamos fazer conta aqui. Mas ele acertou um número absurdo de vezes, sem errar nenhuma vez. Só que essa é a grande questão. Nesse exemplo do campeonato de cara ou coroa, vai ter um vencedor. As regras do jogo estabelecem que tem que ter um vencedor. Você não tem como saber quem vai ser. E provavelmente o cara que venceu também não tem a menor ideia de que ia ser ele, que ia acertar todas as vezes. Mas acontece que não ia ter como em algum momento estagnar o jogo, porque é só cara ou coroa. Alguém ia ganhar. E essa pessoa que ganhar passa para a etapa seguinte. Então é possível fazer um campeonato de cara ou coroa em que a pessoa ganhe, sei lá, 10 mil vezes seguidas sem errar nenhuma. E isso não faz dela uma grande especialista em cara ou coroa. Faz dela uma pessoa que, graças ao acaso, à aleatoriedade, à sorte, estava lá como vencedor. A probabilidade disso acontecer independentemente é 10 elevado a sei lá quantas mil potências. Mas a probabilidade disso acontecer, dadas as regras do jogo, e limitando a aleatoriedade, é muito menor. Na verdade é 100%. A chance disso acontecer é 100%. Vai. De novo, o que isso tem a ver com evolução, meu? Ele está falando de regras de probabilidade, né? Um evento que aparentemente parece ser impossível, mas dado certas condições ele pode vir a se atualizar. O que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo, que é a questão da evolução? Ali há uma regra geral. Você tem 2 moedas, definindo cara ou coroa, eventualmente tem que ter um vencedor ou não, etc. Há uma probabilidade daquilo acontecer, você pode calcular essa probabilidade, vai ser infinitesimal, etc. No caso da evolução, o problema não é esse. Primeiro calcule a probabilidade. Que probabilidade nós estamos falando? De o quê? De uma mutação gerar um organismo adaptado ao meio? Qual que é a equivalência aqui? O Pirula nunca nos explica como que isso se equivale ao processo evolutivo. Ele dá um exemplo aí que parece interessante aos ouvidos. Nossa, é verdade. Tem coisas muito improváveis que acontecem. Nossa, que legal. Como que isso se paraleliza com o processo evolutivo? Ele não nos explica. Tá? Então eu tenho que simplesmente adivinhar o que ele quer dizer. Mas eu acho que efetivamente o que ele está querendo dizer, olha, tem coisas que são muito difíceis de ocorrer, que parecem impossíveis, mas ocorrem, veja. Então deve ser a mesma coisa que acontece na evolução. Olha, primeiro que o problema da evolução não é só um problema probabilístico, é um problema de causalidade. Né? Não há intencionalidade, mas você quer produzir um organismo novo a partir de um organismo que... Né? Existem falhas filosóficas enormes que não vem ao caso a discutir aqui agora, por exemplo, o princípio da identidade, o fato de que algo menor está gerando algo mais perfeito, isso é impossível por causa de proporcionalidade de causa, mas o problema aqui é, o evolucionista, como eu já te falei, ele não vai te dar a probabilidade de uma mutação benéfica gerar, geralmente ele vai te dar um cálculo de mutação benéfica geral, né, que ele acha que é benéfica, vai dizer, olha, em geral 10 elevado a, sei lá, menos 11 mutações são benéficas. Só que ele não vai te falar, em um organismo, dessas 10 elevado a menos 11 benéficas, elas têm que, cada uma dessas mutações, coordenar de forma a produzir um organismo novo. Né? Não basta você ter uma mutação que vá te deixar mais perto de uma baleia. Primeiro porque não tem nada, não existe baleia, então não tem como uma mutação te trazer mais para perto de uma baleia. Então essas mutações, né, a partir do artiodáctilo até a baleia, elas têm que ir ocorrendo, né, e se juntando e aglomerando ao longo do tempo de forma a gerar uma baleia. Né? Sendo que a baleia nunca foi o plano da evolução para começo de conversa. Quais são essas probabilidades? Bom, nenhum evolucionista vai te falar, como eu já te falei. E pior ainda, a mutação pela sua própria natureza, enquanto mutação não pode fazer isso nunca. Porque a mutação é um erro. Ela quebra a função. Ela pode, no máximo, overexpress um gene. Fazer ele ser super expressado, quebrando um promotor, quebrando um regulador, etc. Então a mutação em sua natureza, ela não gera função nova. Se você duvida de mim, pede para um evolucionista te dar evidências de mutação gerando função nova. Ele não vai te dar. Ou ele vai... resistência a antibiótico. Aí você tem que olhar o que é que realmente aconteceu na bactéria. Geralmente ela quebrou sei lá, a parede celular de forma... alguma coisa que transporta coisas de fora para dentro, então agora o antibiótico não consegue entrar, mas aquela bactéria agora é uma bactéria defeituosa, tem problema de captação de nutrientes, mas num ambiente saturado de antibiótico,
perder nutriente é menos pior do que morrer, coisa desse tipo. Então é um problema nem sequer probabilístico, é um problema de causalidade. A mutação não é capaz de fazer o que o evolucionista faz. Mas ainda que ela fosse capaz de gerar mudanças funcionais, que geram novas funções, o evolucionista teria que te dar a probabilidade de uma mutação ocorrer e de dar o número de mutações necessárias para fazer um organismo virar outro e dizer qual é a probabilidade daquelas mutações se coordenarem de forma a fazer um organismo completamente diferente daquele que existia antes. Nenhum deles vai te dar isso. Chame aí os matemáticos evolutivos, que isso aí é uma... Matemáticos evolutivos. Isso é uma coisa que o evolucionista não entende, é de matemática. Inclusive teve um congresso de, sei lá, em 1960, sei lá, exatamente os problemas matemáticos contra a teoria da evolução. E foram matemáticos dizendo, cara, essa teoria é absurda. Mas os biólogos não gostam de fazer cálculos e gostam de contar historinhas. Tá? Então o exemplo do pirula da pirâmide aí, do negócio, eu não sei como isso se relaciona com evolução e ele não nos disse. Tá? Então não se fique, nossa, tem probabilidades raríssimas que ocorrem. Sim, pode ter uma pessoa que tenha, se você tiver pessoa suficiente no mundo, pode ter uma pessoa que tenha 20 filhos, todos homens. Tá? Isso são regras, leis de probabilidade. O que isso tem a ver com a mutação ser capaz de gerar novos organismos? Ao acaso, nada. Mas o pirula quer te convencer que tem alguma coisa a ver. Acontecer de alguma forma. Então, fazendo aqui um resumo desse vídeo, o sentido que a gente dá pra causa não é sem causa, porque sem causa não existe, tudo tem uma causa. Tá? A gente usa no sentido de aleatório ou não intencional. E efetivamente, a evolução, até o momento que a gente tem no nosso conhecimento, funciona de forma aleatória e não intencional. Porém, não uma aleatoriedade total, porque você tem um mecanismo de seleção que funciona limitando essa aleatoriedade, ou seja, limitando a sobrevivência daqueles indivíduos que vão passar para a próxima geração, e isso faz com que a evolução aconteça sem a necessidade de intencionalidade, ou seja, sem ter alguém por trás dizendo que eu quero que aconteça. Bom, esses últimos 3 minutos vai ser ele fazendo um resumo do que a gente já falou, eu não vou ficar me repetindo aqui. Bom, então como vocês podem ver, o próprio pirula admite que o motor principal da evolução, que é a origem da variabilidade, que tem que explicar, né, a origem dos órgãos, das novas estruturas, das novas funções, dos novos genes, ele é sim ao acaso. A seleção natural, contrário ao que o pirula fala, é simplesmente a consequência. Né? A definição de seleção natural é diferenciação, é reprodução diferencial. Então ela é uma consequência, ela é trivial. Então o evolucionista tem que nos dar obrigatoriamente ele tem que nos calcular e demonstrar empiricamente, primeiro, que a mutação, ainda que ao acaso, é capaz de gerar novas funções. Tá? 2, que durante o intervalo de tempo que ele está dizendo que o organismo A virou B, né, ou melhor, que a população B gerou a população de outros organismos C, pode ocorrer baseado nas leis probabilísticas lá de mutação benéfica, não benéfica, levando em consideração que as mutações não estão ocorrendo para o benefício do organismo e que não basta mutações isoladas benéficas, porque você pode ter 2 mutações benéficas que não são, como eu posso dizer, que de forma acumulativa vão coordenar de forma a gerar um organismo novo. Você pode ter uma coisa, 2 mutações são completamente desconectadas, ambas benéficas, e elas não vão te deixar mais próximo de absolutamente nada, porque não há fim, né? Mas uma mutação que te ajude a absorver mais água, e uma mutação que te ajude a combater insetos, se for um caso de uma árvore, essas 2 mutações benéficas, elas não te deixam mais próximo de absolutamente nada. Simplesmente uma planta que agora consegue expulsar insetos mais do que a outra. Então vejam que o evolucionista ele nunca vai te dar esses cálculos, tá? Nunca. Nunca, nunca, nunca. E se você duvida, pergunte a um. E veja ele dar historinhas aí para boi dormir, falar que... ele vai efetivamente dizer que a probabilidade ela é aceitável porque ocorreu. Então ele vai gerar uma petição de princípio. Ele vai falar, olha, mas a gente sabe que o Archaeopteryx veio dos dromeossauros. Então é fato que as aves evoluíram dos dinossauros. Então, portanto, mutação é capaz, né, acumulada aí com o tempo, gerar um bicho alado, voador, como uma águia, com uma precisão e visão, com uma cuidade assombrosa e uma precisão de voo, e voo de mais de, sei lá, 200 km por hora, porque mutações foram acumuladas ao longo do tempo. A ideia ela é ridícula, se você pensar, tá? Que o acaso pode produzir propósito. É efetivamente isso que está sendo dito. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para os senhores, tá? Como eu disse,
Isso foi sugestão de pessoas. Se você acha que existem vídeos do Pirula ou de outros que são melhores, mais bem elaborados, eu não escolhi esse porque ele é fácil de refutar nem nada, foi o que me mandaram. Se você está insatisfeito, me mande um que é o melhor de todos, e se eu tiver tempo eu refuto. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima, e espero que tenham convencido alguns dos senhores aí a não acreditar nessa baboseira. E fiquem à vontade para me corrigir se eu cometi algum erro e fazer perguntas aí nos comentários. Até mais.